Bíblia é uma biblioteca de 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Os livros do Antigo Testamento foram escritos originalmente em rolos individuais em língua hebraica. Não se sabe quando pela primeira vez eles foram reunidos com os livros do Novo Testamento em um só volume. Sabe-se que a lei foi denominada Pentateuco. É o livro de Moisés que escreveu as leis dadas por Deus ao seu povo naquela época. Temos também os denominados livros apócrifos, uma coleção de livros do Antigo Testamento que foram escritos entre 300 e 100 antes de Cristo. Estes livros não foram aceitos pelos judeus como parte de sua Bíblia. Também a maioria das denominações protestantes não os aceita como escritura autêntica. Porém, fazem parte da Bíblia católica, sendo denominados deuterocanônicos. Esses livros são muito importantes e valiosos, se estudados como documento histórico. A primeira superfície escrita permanente a ser utilizada foi a pedra. E os registros iniciais, eles fazem referência à escrita relacionada aos 10 mandamentos, que foram registrados em pedra. Mandamentos esses foram entregues por Deus a Moisés no Velho Testamento. Como não havia caneta naquela época, utilizava-se o cinzel, que era uma espécie de caneta feita a partir de cinzas de madeira queimada. Depois vieram as tábuas de argila, muito presentes na Babilônia. Eram tábuas moldadas em forma de placas finas, utilizadas para escrever-se através de um buril, e depois colocava-se ao sol para que, secando, formassem as escrituras. Depois nós temos as tábuas revestidas de cera. Essas tábuas eram marcadas com um objeto pontiagudo que traçavam as escrituras. Mais tarde surgiu o papiro. O papiro ele veio antes da construção das pirâmides do Antigo Egito, uma espécie de papel chamado papiro, feito da medula, parte interna do talo, de uma planta que crescia às margens do rio Nilo, uma planta encontrada entre as regiões pantanosas do rio do Egito. Ainda úmidos, os talos eram enfileirados de forma sobreposta e socadas até formarem uma superfície plana de papel. E depois de secar, as folhas eram colocadas ao sol. Mais tarde, a escrita evoluiu para as peles de couro, feitas de peles de animais, carneiros, bodes, bezerros. Depois de secas, raspadas e limpas, formavam um material liso, que era chamado de pergaminho. No termo hebraico, o livro significava raspar, que depois dispostas ao sol, eram colocadas como folhas para receber a escrita da época. Em 1947, um jovem pastor encontrou próximo ao Mar Morto, em uma caverna, inúmeros potes de cerâmica que constavam vários pergaminhos dentro dos potes. Mais tarde, os arqueólogos, pesquisando no fundo da caverna, encontraram 400 rolos
que constavam todo o Velho Testamento. Era uma cópia do Velho Testamento hebraico, exceto o livro de Esther. Pesquisas descobriram ainda que as anotações foram feitas no ano 200 a.C. e 70 depois de Cristo. Essas anotações eram nada mais nada menos do que a cópia integral do livro de Isaías. Por volta do século II, os cristãos evoluíram, juntando várias folhas de pergaminho ou mesmo as folhas de papiro de forma dobrada. Acrescentaram ainda uma capa dura feita de couro para proteger as folhas, formando assim o primeiro livro. Em 1450, um acontecimento provocou mudanças radicais na história da Bíblia: a invenção da imprensa escrita permitiu que milhares e milhares de cópias fossem reproduzidas em todo o mundo. Depois, com o surgimento dos formatos eletrônicos, as Bíblias também foram elaboradas em materiais como VHS e DVD, para os computadores, CD-ROM e DVD-ROM, e em formatos de áudio e fitas cassete, CD e MP3. Também hoje nós temos diversos formatos disponíveis para aparelhos de celular, tablets, notebooks, computadores e etc. Inclusive as Bíblias em braille para as pessoas com deficiência visual. Desde então, a palavra de Deus nunca foi tão aberta e tão exposta a todo mundo. E aí, tudo isto segue em direção ao cumprimento das Escrituras.